que o Senhor quer também. Desapegue das coisas deste mundo, porque Ele virá. Nós não somos daqui. O nosso lugar é lá no céu com Jesus. Aleluia. Me apegar com as coisas
pode declarar Aleluia. que Ele é o Senhor, Ele é o nosso Oh, Deus. aleluia. Que Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória mais uma Glorificado seja vez. o teu nome, Jesus. Vamos declarar isso agora. Aleluia. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és. Você pode levantar as suas mãos. Você pode fechar os teus olhos e dizer para Ele: Senhor, a minha vida é Tua. Eu quero viver para Ti. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero Te agradar. Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, pois Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, E Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. na sua glória com Ele morar. Sempre vai. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Se você O crê meu nisso, nome agora é o Senhor, é declare isso nessa manhã. Sim, O Rei está voltando. está voltando. Falta muito pouco, meu irmão. O Rei Aguenta firme, não está desista. voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. Se o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Mais uma vez O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Ele virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais terror. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Oh, Aleluia. Ele vem. Se
Se você pode, aplauda, glorifique ao Senhor. Abra sua boca, adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pois Ele está aqui. A sua presença está aqui neste lugar. Assim de pé como você está, vamos orar ao Senhor, abençoando a vida das nossas crianças que estarão indo ali para a salinha, serem ministradas ali pelas nossas irmãs que vão estar cuidando deles ali. E vamos pedir ao Senhor que o Senhor venha falar aos nossos corações através da palavra do Senhor nesse momento. Aleluias. Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença. Queremos Te glorificar e Te exaltar por este momento tão especial e precioso que o Senhor reservou para a nossa vida aqui nesta manhã. Pai, agora as nossas crianças estarão indo ali para serem ministradas também, Senhor, na Tua palavra, através da vida das Tuas filhas, Senhor. Fala o coraçãozinho delas, abre a sua mente e coração, para que elas possam absorver tudo aquilo que está sendo semeado no coraçãozinho delas. Fala com a Tua igreja aqui agora também, Senhor. Usa a minha vida como instrumento do Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, e Te agradecemos, amém e amém. Podeis se assentar, equipe de louvor, Deus abençoe, muito obrigado. Do ofertório nós vamos fazer depois, amém. Eu quero, antes de entrar aqui na palavra, eu quero apresentar os nossos visitantes. Temos vários nomes aqui. O irmão Elton, a irmã Ivonete chegou aqui nessa manhã. Sejam bem-vindos, dá um sinalzinho para a igreja conhecer vocês. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Também o César, nosso irmão César, já é conhecido de alguns irmãos aqui, mas é a primeira vez que você vem no culto aqui, né? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. E também tem a família do nosso irmão Moisés. Cadê o Moisés? Moisés estava na prova, irmãos, a esposa estava no Brasil e agora a família veio, a esposa, os filhos, a Belinha, o José. Que Deus abençoe vocês. A Graziela acho que deve ter saído, mas sejam bem-vindos aqui à casa do Senhor. É um prazer ter vocês aqui conosco. Amém, irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Diz amém aí. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor me pôs uma palavra no meu coração para ministrar para a igreja, e eu queria muito que você prestasse atenção, estivesse atento àquilo que o Senhor irá falar conosco aqui nessa manhã. Algo muito importante para a nossa vida, e eu quero que você absorva tudo. Me passa o meu celular para mim, por favor, aí, Manu. Quero que você absorva tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco aqui nessa manhã. Já quero entrar na palavra para nós ganharmos tempo, que hoje nós temos um batismo muito lindo para realizarmos aqui, e temos a ceia do Senhor para nós participarmos depois, e eu quero conseguir transmitir aqui tudo aquilo que o Senhor pôs no meu coração para a vida de vocês. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 10, Mateus, capítulo de número 10, e o verso de número 28, e também você vai abrir em Mateus, capítulo 25, e o verso de número 41. Sem querer abusar da bondade de vocês, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos colocar de pé, para nós lermos essas mensagens aqui, esses versículos. Mateus capítulo 28, capítulo 10, o verso de número 28, diz assim a palavra do Senhor: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma de vocês. Antes, tenham temor, respeito, reverência daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo de vocês no inferno. Mateus capítulo de número 25, verso de número 41, diz assim a palavra do Senhor: e então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim, sai fora, não quero vocês, não quero conversa, vão para o lago do fogo eterno, preparado, para quem, irmãos?
para o diabo e os seus anjos. Preparado para o diabo e os seus anjos. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está aí do seu lado e dissesse para o seu irmão, para a sua irmã: o inferno não foi feito para mim e para você. Aleluias! O inferno não foi feito para mim e para você, meu irmão. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Podem se assentar, irmãos. Aleluias. Eu quero trabalhar nessa mensagem debaixo do tema a cruz e o inferno. Cruz ou inferno? Qual deles é o terror, é o pavor na vida do diabo? Você já parou para pensar, meditar nisso? O que é que causa mais medo? O que é que deixa Satanás assim, com as pernas tremendo? Ele perde toda a força que ele diz ter. O que é que causa temor, causa medo, espanto, deixa o diabo perdidinho da vida? Será a cruz ou o inferno? Eu imagino que vocês já devem ter visto alguma cena de filme, ou até mesmo alguma pessoa usando a cruz para expulsar o demônio de alguém. Sai demônio, sai Satanás. Afinal de contas, o diabo tem medo da cruz? O diabo, qual o sentimento, qual é a visão que o diabo tem a respeito da cruz? O que a cruz significa para o diabo? Nós vamos aprender sobre esse tema, vamos trabalhar dentro desse tema aqui hoje. E eu posso garantir para você que você vai sair daqui edificado pela palavra do Senhor. Na terça-feira nós começamos uma série de estudos, irmãos, e eu quero incentivar você a estar aqui nas terças-feiras, porque nós estamos falando sobre a doutrina do pecado e da salvação. Estamos aprendendo o que é pecado, de onde surgiu o pecado, como aconteceu o pecado, e vamos aprender no decorrer desse estudo a respeito da salvação, como é o plano da salvação para a vida do homem, como se dá, como eu faço para tomar posse da salvação. Então, venha aprender da palavra do Senhor. E ministrando aqui na terça-feira, sobre a origem do pecado, meditando sobre esse tema, o Senhor me levou a ministrar nesse domingo sobre o maior pecador, o primeiro pecador, a primeira pessoa, criatura, que teve a ousadia de bater de frente com o Criador, teve a ousadia de quebrar as regras, teve a ousadia de desrespeitar a autoridade do Senhor, e com isso, ele teve um grande castigo para a sua vida. Satanás, o adversário, o inimigo das nossas almas. Agora, para nós respondermos essa pergunta, cruz ou inferno, pode dar mais fundo musical para mim aqui, Rafa, por favor. Para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos entender algumas verdades a respeito do mundo espiritual. E a primeira verdade que nós precisamos aprender é quem é Deus. A primeira verdade que nós vamos aprender é quem é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus é o Criador de todas as coisas que existem. Tudo que existe foi criado e formado por Deus, inclusive o inferno. Inclusive o inferno. Ao contrário do que muita gente pensa e acredita, o diabo não é dono do inferno, meu irmão. E nós vamos entender isso aqui mais para frente. Quem criou o céu e o inferno foi Deus, obra criada por Deus. E tudo que Ele faz, tudo que Ele criou, tudo que Ele formou foi com um propósito, com uma finalidade. Eu e você fomos criados e gerados por Deus com um propósito, o propósito de adorarmos a Ele. O homem foi criado para adorar, para glorificar a Deus. Esse é o propósito, o maior propósito da nossa vida, que o mundo veja a Deus em nós. Que o mundo, que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. Esse é o propósito da vida do cristão. Se alguém puder trazer água para mim aqui, por favor.
E o inferno não é diferente. O inferno foi criado por Deus para um propósito definido. O inferno foi criado para castigo, para punição daquele que ousou pecar contra Deus. E é por isso que Mateus 28, 25 e 41 que nós lemos, vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Nós precisamos entender que tudo que Deus fez tem um propósito e uma finalidade. E nós precisamos entender que Ele está acima de todas as coisas. Tudo que Ele fez e criou, Ele tem o controle. Assim como um Elon Musk tem o controle dos seus carros, do seu mundo digital, ele sabe como programar cada peça, ele sabe aonde resolver o defeito de cada coisa, aonde consertar, aonde fazer, aonde ele conhece, foi Ele que projetou, Ele que desenhou. Assim é Deus com tudo aquilo que Ele fez e criou. Ele sabe aonde está o nosso defeito, Ele sabe aonde trabalhar na nossa vida, foi Ele que fez, nada sai do controle dEle. Tudo o que Ele criou foi com um propósito, com uma finalidade muito bem definida. E mais, irmãos, diz a palavra que tudo o que Ele fez é bom. Tudo o que Ele fez, viu Deus que era bom. Mas afinal de contas, a segunda verdade que nós precisamos aprender é quem é o diabo. Irmão, não tem nada que me deixa mais triste e às vezes me deixa até agoniado assim, às vezes fica até estressado de ver um crente, pastor, salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, que diz crer no poder de Deus e com medo do diabo. Com medo, porque fizeram uma obra de macumbaria, porque, meu irmão, o diabo não tem poder nenhum, o diabo ele não tem casa, ele não tem moradia, ao contrário do que nós pensamos que o diabo mora no inferno, que o inferno é a casa dele. Esses dias eu estava vendo um trailer de um desenho de criança, está na Netflix, é um desenho falando sobre o inferno, e o desenho mostra o diabo, parece um desenho assim, sem maldade nenhuma, sabe? É umas xicrinhas em forma de criança, as crianças são umas xicrinhas brincando no parquinho, e as xicrinhas começam uma a brigar com a outra, o diabinho vai lá e começa a gerar uma confusão no meio delas, e com isso ele vai sugando. O desenho mostra o diabo no inferno, com os pipes assim, com os canos, e ele sugando as almas para o inferno, sugando as almas e levando as almas para o inferno. E eu olhei para aquilo e falei, gente, meditando nessa palavra, eu falei, como as pessoas são ignorantes, como nós muitas das vezes, cristãos, que dizemos conhecer a palavra do Senhor, entramos por esse erro, e damos ao diabo um poder que ele não tem. O miserável não tem nem casa para morar, meu irmão, o miserável é um sem teto, é um desabrigado. Ele foi a criatura mais excelente, mais maravilhosa que Deus já tinha feito até então. E por conta da sua beleza, da sua glória, ele ousou querer ser maior do que Deus, se rebelar contra Deus, e Deus lança ele para fora do inferno. E desde então ele anda perambulando no mundo espiritual. É por isso que ele vive dia e noite atormentando a vida das pessoas, porque ele é um fracassado, ele não tem nada, ele não tem nem onde morar. A palavra vai dizer que o Senhor, que Deus tomou a chave do inferno da mão de Satanás. Ele não tem nem casa, ele não tem casa, ele não passa de um mentiroso, falso, traiçoeiro. O problema é que ele impõe uma pose, Mairo, ele não aguenta um soco. A Bíblia fala, olha, resista o diabo e ele vai sair correndo. Se você bater de frente com ele, como é que é? Ele vai correr. É a palavra que diz, é a Bíblia que diz. Ele não tem poder nenhum, ele não tem força nenhuma.
O único poder que o diabo tem é o poder que nós damos a ele. Porque damos ouvido às ameaças dele, damos ouvido às conversas dele mentirosas, e acreditamos que ele tem poder, acreditamos que ele pode destruir a nossa vida, a nossa casa, e a gente se acovarda. Eu falei na terça-feira aqui que o diabo, ele é como aquele jovem revoltado, fracassado na vida, que não teve sucesso nenhum na vida, e ele é revoltado, e como a vida dele é uma desgraça, ele quer fazer a vida de todo mundo uma desgraça também, e ele chega na escola, os professores têm medo dele, os alunos têm medo dele, pessoas que têm condições, têm estrutura para bater de frente com ele, fica morrendo de medo por causa da pose que ele coloca. Ele chega intimidando, eu quero seu lanche, me dá seu lanche aí. E o cara, toma o seu. O diabo só tem o poder que nós damos para ele, irmão. Ele só tem o poder que nós damos para ele. Eu vou fazer uma ilustração e você vai entender um pouquinho de como funciona o poder do diabo na nossa vida. Você vai conseguir entender um pouquinho de como funciona o mundo espiritual, de como muitas das vezes nós sofremos, nós perdemos a comunhão com Deus, nós perdemos de desfrutar da presença de Deus, do abraço do Senhor, da presença dEle, por causa do poder do inimigo sobre a nossa vida. Quantas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, estão vivendo escravizadas pelo diabo. Não é porque o diabo tem poder sobre a vida dela, é porque ela deu legalidade, ela deu abertura, ela deu liberdade, ela se acovardou. E quando você dá lugar, meu irmão, aí ele monta nas suas costas, aí ele vem mesmo com toda a força. Uma família que morava numa fazenda, num campo, eles tinham vários animais de criação no quintal, pato, galinha e porco, mas tinha um animal ali que era especial, que era o pato da mamãe. Tinha um pato lá, um marreco, que a mamãe amava a mãe daquela família amava aquele pato, e era o bebê da casa, irmão. Era o bebê da casa, e ela cuidava daquele pato, ela dava banho nele, e ninguém mexia no pato da mamãe, porque era o xodó da mamãe. Ela tratava ele como se fosse um filho da casa. E um dia, os filhos daquela família, 2 crianças, o irmão mais velho começou a instigar o irmão mais novo, eles brincando com estilingue assim, colocam uma pedra e soltam o estilingue, não sei quem conhece isso. Eles brincando ali, o irmão começou a incentivar o irmão mais novo, olha, se você acertar uma pedrada no pato da mamãe, eu te dou $100 para você. Não, você é doido, a mamãe ama tanto esse pato, rapaz, eu te dou $100, você já parou para pensar o que você pode fazer com $100? E a criança sem noção nenhuma, ele pegou e falou para o irmão, mas você não tem dinheiro, como que você vai me dar? Tenho, eu tenho, ixi, você não tem noção quanto dinheiro que eu tenho guardado. E ele entrou tanto na cabeça da criança, Moisés, do irmão dele, ele falou tanto na cabeça daquela criança, que ele conseguiu convencer o irmão mais novo a soltar uma pedrada no pato. E depois que ele acertou a pedra foi bem na cabeça, mas acertou na cabeça do pato e matou o pato na hora. Quando ele matou o pato, o irmão mais velho falou, rapaz, o que você fez? A mamãe nunca vai te perdoar pelo que você fez. Ela amava esse pato. A mamãe nunca, se a mamãe descobrir o que você fez, ela vai matar você, ela vai expulsar você para fora de casa, você nem vai morar mais com a gente, ela vai levar você para longe, vai dar você para outra família. Olha, não conta para a mamãe que você matou o pato dela. Enterra o pato, pega esse pato, enterra ele, antes da mamãe ver, antes de alguém descobrir. E o irmãozinho com medo, assustado, sem saber o que fazer, deu ouvido àquilo, e ele correu e escondeu o pato. Só que o que ele não sabia é que a vida dele, a partir de então, passaria a ser um inferno.
Porque o irmão mais velho começou a atormentar a cabeça dele, e a escravizar ele, a humilhar ele, a maltratar ele, porque ele tinha um trunfo na mão. Ele sabia do pacto. O irmãozinho mais novo, com medo da mamãe saber, vendo a mamãe chorando, triste, por causa do pacto, ele se sujeitava ao poder que o irmão estava exercendo sobre ele. Não teve dinheiro, não teve dólar, não teve nada, porque não passava de uma mentira. E ele agora está sofrendo, tudo que a mãe mandava o irmão mais velho fazer, ele já se oferece, não, deixa que eu vou lá e faço. E ele foi se afastando da mãe também, com medo da mãe, dele não resistir, começar a chorar perto da mãe. Toda vez que ele chegava perto da mãe, ele já sentia o peso da consciência na mente dele. E com isso ele foi se afastando um pouquinho da mãe. Só que aquela mãe foi percebendo aquele comportamento. A mãe foi vendo aquilo e chegou um momento que ela não aguentou mais. E ela chamou a criança e falou, meu filho, me diz para mim o que é que está acontecendo com você. E a primeira coisa que o menino respondeu, não mamãe, está tudo bem, não tem nada acontecendo. A mãe falou, meu filho, eu te conheço. Eu sou sua mãe. Eu conheço você, eu sei que não está nada bem. E naquele mesmo instante o menino começa a chorar. Aquela criança começa a desabar em choro e dizer, mãe, você não acredita, você não vai me perdoar, mãe. Eu matei o seu pato. O pato que a senhora amava tanto, fui eu que matei, mãe. A senhora não sabia quem matou, fui eu que matei, mãe. Eu não tive coragem de te contar e eu enterrei o pato. Mas desde então a minha vida virou um inferno, mãe. Porque o meu irmão está o tempo todo me atormentando. E a mãe falou para o seu filho, falou, meu filho, eu sabia que você tinha matado o pato. Eu vi você enterrando o pato. Eu vi você enterrando o pato. Às vezes que você me via chorando, eu não estava chorando por causa do pato. Eu estava chorando por ver você sofrendo na mão do seu irmão, por ver o seu irmão te maltratando, te humilhando, mas você precisava aprender essa lição. Eu queria que você viesse me procurar e me contar para mim. Falei, mãe, mas eu fiquei com medo, porque meu irmão falou que você ia me mandar embora de casa. Eu falei, meu filho, você acha que eu ia te mandar embora por causa de um pato? O pato é o de menos. Eu te amo, independente do que você faça, você vai sempre ser o meu filho. Eu nunca vou te mandar embora de casa. E aquela criança chora ainda mais desesperado, porque ela diz, mãe, quer dizer que eu estou esse tempo todo sofrendo então, mamãe, pensando que eu não ia ser perdoado, pensando que você ia me mandar embora, e você já sabia de tudo, mamãe, eu não acredito nisso. Falou, sim, meu filho, você sofreu esse tempo todo, sem necessidade. Sem necessidade. Salmo de número 139, o salmista vai dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando eu me sento e quando eu me levanto. Ainda a palavra nem chegou na minha língua, e o Senhor já sabia, o Senhor já conhecia, já sabia o que eu ia falar. Para onde eu fugirei da Tua presença? Se eu subir no mais alto monte, o Senhor vai estar lá. Se eu fizer a minha casa na profundeza do abismo, lá o Senhor também está. Como, para onde eu fugirei da Tua presença? Como me esconder da Tua presença? O Senhor, Ele sabe, meu irmão, quando você matou o pato. Ele viu você enterrando o pato, e às vezes a gente fica sofrendo, deixando de desfrutar da presença de Deus, deixando de ter o abraço, o colo de Deus, porque estamos com medo, achando que porque nós matamos o pato, nós vamos ser expulsos, nós não vamos ter mais direito, nós não vamos mais ser tratados como filhos.
Principalmente quando a gente é um filho amado, quando a gente já viveu experiências maravilhosas com Deus, e o mesmo diabo que fala para você, vai lá e faz, vai lá, vai ser legal, vai ser emocionante, você vai viver uma experiência nova, diferente, o mesmo diabo que te incentiva a fazer isso, quando você faz, vai ser o mesmo que vai te dizer, o que você fez? Você é um adúltero. Você é um sujo, você é uma prostituta, você é um drogado. E aí ele vai exercer poder sobre a sua vida. O único poder que o diabo tem é o poder que eu e você damos para ele. É o poder que nós damos para ele. Toda vez que você vê alguém possuído por demônio, toda vez que você vê o diabo tomando a vida de alguém, pode buscar na raiz, irmão. Tem algum pecado. Tem alguma coisa encoberta, tem algo terrível ali que precisa ser tratado, precisa ser confessado, porque quando não há confissão, quando não há cura, então ele tem legalidade, e ele coloca a pessoa a fazer coisas absurdas, terríveis, que a pessoa por si só não faria, mas porque ela tem uma opressão do inimigo, com medo de contar que ela matou o pato, ela vai e faz, e ela se torna uma pessoa cruel, uma pessoa malvada, porque o diabo está controlando e dominando a vida dela. Não porque ele tem poder. Porque ela deu poder para ele. Porque ela deu legalidade para ele. O inferno não foi feito para o ser humano. Aqueles que forem para lá, irmãos. Aqueles que forem para lá. Irão caminhando com as próprias pernas. O diabo não tem poder de levar ninguém para o inferno. Quando eu citei do desenho ali, a gente cria uma imagem de que o diabo é dono do inferno e de que ele está lá, sabe, com um garfão, esperando você chegar para te trancar numa cela e ele ficar te atormentando lá. Meu irmão, tira isso da sua cabeça. Isso é a maior ignorância que você pode ter a respeito do diabo. O diabo é um fracassado, ele não tem nada. E para sua surpresa, se você não sabe ainda, quem vai inaugurar o inferno é ele. Quem vai entrar lá primeiro é ele. O inferno foi preparado para ele, para os seus anjos. Nós, se formos para lá, vamos caminhando com as próprias pernas, por darmos ouvido às conversas de Satanás, por deixarmos nos influenciar por ele, e ouvirmos as conversas dele, e fazemos aquilo que ele quer, e com isso sofremos a mesma condenação. Mas o diabo não vai levar ninguém para o inferno. Por isso, Mateus 10 e 28, que nós lemos, a palavra vai dizer, não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem fazer nada com a sua alma. Tenham antes temor, temais antes, tenham respeito antes daquele que é o Deus dos céus e da terra, Criador do céu e do inferno, e que vai lançar Satanás no inferno, e que é o único que tem poder para destruir a vida do homem no inferno. Toda vez que perguntarem para você, mas aonde está o inferno está logo ali, irmão, no fim de uma vida sem Deus. Todos aqueles que irão para o inferno serão aqueles que rejeitaram a palavra, a mensagem da cruz. Todos aqueles que irão para o inferno sofrer essa condenação são aqueles que não deram ouvidos, que não acreditaram no amor de Deus, e que ouviram mais o diabo, que deram mais crédito àquilo que o inimigo estava falando, do que aquilo que a palavra de Deus pedia para ele, falava para ele. Eu nunca vi, irmãos, eu nunca vi alguém falar, olha, eu estava lá em casa, e de repente o diabo veio, me teletransportou, e quando eu vi, ele me pôs no quarto do cara, tirou minha roupa e me jogou na cama dele, e quando eu vi, eu estava lá. Não existe isso, irmão. Eu nunca vi um homem dizendo que, olha, o diabo, quando eu vi, ele me pôs lá na cama da mulher. Quando eu vi, ele me pôs o cigarro na minha mão. Quando eu vi, eu estava com a seringa na veia. Não, irmãos. Nós vamos com as nossas próprias pernas. Vai lá. O cara está te dando mó mole. Seu marido está nem para você.
nem liga para você, você vai perder um partidão desse. Vai lá. E a pessoa vai com as próprias pernas. E depois que ela vai, o mesmo diabo que incentivou para ela ir, ele vem na cabeça dela: nossa, olha o que você fez. Vai para a igreja agora? E aí a pessoa não tem coragem para orar. A pessoa vai pegar a Bíblia para ler, o diabo: nossa, vai ler a Bíblia? Fez o que fez, agora vai ler a Bíblia? É sério que você vai querer orar? O diabo é acusador, o diabo é sujo, ele é nojento, ele é traiçoeiro, irmãos. A vida dele já é uma desgraça, ele já foi condenado. A diferença entre mim e você a respeito do diabo é que para ele não há mais saída, não há mais solução, mas para mim e para você há solução, há saída. A cruz é a nossa saída, é a nossa solução. O diabo não tem mais esse privilégio, mas eu e você temos, de corrermos para a cruz e confessarmos os nossos pecados, e dizer: Senhor, eu sou pecador, e eu dependo do Senhor, e eu preciso de salvação. E para isso nós precisamos entender o valor da cruz, irmãos. Depois de entendermos que o inferno, ele não é do diabo, senão para o diabo. O diabo não é dono do inferno, senão uma vítima do inferno. Ele vai ser atormentado, vai sofrer tormento lá, tanto quanto qualquer um que for para lá. Ele não vai ser o carcereiro que vai estar lá. Irmão, para, irmão. Lê a Bíblia, aprenda, estude a palavra do Senhor. Medite, venha para terça-feira. Para você não cair nessas conversas. E não achar que o diabo tem todo esse poder que ele diz ter. O diabo é um fracassado, ele não tem nem casa para morar. E eu e você temos um lugar que ele foi preparar, e nós cantamos aqui hoje, que ele virá para nos buscar e nos levará, para que aonde Jesus estiver, nós possamos estar com ele. Ele é o único que tem o poder de levar o homem tanto para o céu, e salvar a vida do homem, como destruir a vida do homem no inferno. E é a ele que nós temos que temer. É a ele que nós temos que respeitar. É aí onde que tem que estar afirmada a nossa fé, a nossa segurança. Não é preocupado com A ou B, não. É preocupado com o Senhor. Antes de você olhar para o lado, olhe para cima. Pastor não está vendo, ninguém está aqui, mas para onde eu fugirei da presença do Senhor? Ninguém viu enterrar o pato, mas ele estava vendo. Mas afinal de contas, e a cruz? O que significa a cruz para o inimigo? O que tem a cruz a ver com o diabo? Não tem nada, irmão. Você sabia que a cruz não tem nada a ver com o diabo? A cruz não significa nada para o diabo. O único sentimento que o diabo tem a respeito da cruz é desprezo, é nojo, é ódio, porque a cruz não diz a respeito dele. Ela diz a respeito de mim e de você. A cruz é um privilégio que ele não teve, porque ele foi o primeiro. Eu e você, nós ainda temos uma desculpa diante de Deus, para dizermos: Senhor, eu fui tentado, o inimigo me tentou, então ele te dá a cruz como um escape, como uma saída. Agora Satanás não, irmão, ele não tem desculpa. Ele estava no céu, ele estava diante da glória de Deus, ele assistia diante de Deus, não teve ninguém para chegar para ele: rapaz, você é o cara aqui, vai lá e você tem que o seu trono. Não tinha ninguém para dizer para ele fazer nada. Ele fez, ele deixou. A Bíblia diz que o mal tomou o coração dele. Ezequiel capítulo 28, se eu não me engano. O mal tomou o seu coração, e ele disse: subirei e farei o meu trono acima do trono de Deus. Não teve ninguém incentivando ele. Ele foi o primeiro. Ele deu o primeiro passo. E por causa dele, toda uma humanidade, toda a história foi manchada, foi marcada por conta do pecado. É por isso que ele não tem a cruz como saída, como solução. E ele tem ódio da cruz, porque eu e você seremos salvos por ela. Então não se assuste, meu irmão,
Quando você ver o diabo zombando da cruz, o diabo fazendo a cruz ter menos valor do que um ovo de chocolate, quando você ver em manifestações aí diabólicas, pessoas usando um crucifixo para colocar nas suas partes íntimas em sinal de desprezo à cruz, porque o que ele quer é que as pessoas olhem para a cruz como algo insignificante. O que ele quer a respeito da cruz é que eu e você menosprezemos ela. Esse é o sentimento que o diabo tem a respeito da cruz. Porque se eu e você corremos para a cruz, é um a menos que vai com ele para o inferno. Fora isso, a cruz não significa nada para o diabo. Está com medo? Ô irmão, você pode passar o dia todo, ele vai rir da sua cara. Vai rir da sua cara. A gente entra nessas coisas erradas por falta de ensino, por não ler a Bíblia, por não estudar a palavra. A cruz não faz nada com o diabo. A única coisa que ele respeita é a sua família, porque ele sabe o pai que você tem, ele sabe quem é o seu irmão mais velho, e toda vez que ele vier te encarar, te intimidar, me dá, passa aí, você mexer comigo, eu vou chamar o meu irmão mais velho. E quando ele ouve falar o nome de Jesus, meu irmão, a palavra diz que ele treme, porque o inferno e os demônios creem em Deus, e eles tremem diante do poder de Deus, porque eles já tentaram contra ele uma vez, e deu muito ruim para a vida deles, irmãos. Deu muito ruim para eles. Então ele sabe o pai que você tem, ele sabe a família que você tem. Então não se deixe intimidar pelas investidas de Satanás. Cuidado com as armadilhas, com as ciladas que ele arma para você, prometendo para você benefícios, prometendo para você o mundo e o fundo. Ele não tem nada para te dar. Tudo que ele te der vai te custar algo. Tudo que o diabo tem para nos oferecer vai te custar a sua alegria, vai custar a sua vida, a sua paz, a sua comunhão com Deus. A vida do cristão, ela é separada, irmãos. Ela é dividida entre o antes e o depois da cruz. Se as irmãs quiserem vir aqui já para me ajudar. A vida do cristão é dividida entre o antes e o depois da cruz. E é por isso que o diabo tem raiva da cruz. É por isso que ele despreza a cruz. É o único sentimento que ele tem a respeito da cruz. A cruz não significa nada para ele, não diz nada a respeito dele. A cruz, ela diz a respeito de mim e você. A vida do cristão antes da cruz era vergonha, era desprezo, era falta de alegria, era escravidão, era possessão maligna. A vida do cristão depois da cruz, ela é paz, alegria, salvação, ela é céu, ela é liberdade, é comunhão com Deus. Por isso que a nossa vida é dividida entre o antes e o depois da cruz. A pessoa antes de se achegar na cruz, antes de conhecer Jesus, ela vivia uma vida depravada, escravizada pelo inimigo, achando que não tinha mais jeito, que a única saída para a sua vida era a morte, era tirar a sua própria vida. Mas quando ela tem um encontro com a cruz, a vida dela muda e ela passa a ter esperança, e ela entende que ela é amada, ela entende que alguém um dia entregou a sua vida por ela, para perdoar os seus pecados. A cruz diz a respeito de mim e de você. O diabo não tem medo da cruz, irmãos. Se ele entrar aqui e ver essa cruz, ele vai dar risada. Agora, se ele entrar aqui e ver o sangue de Cristo na nossa vida, se ele entrar aqui e ver o poder de Deus na sua vida, se ele entrar aqui e ver que você é um filho, uma filha legítima de Deus, ele sai em retirada e ele não tem poder, ele não tem autoridade contra a sua vida, contra a sua casa. Não ande de cabeça baixa, não ande pensando que Deus não te ama, que você está excluído na presença de Deus, porque você fez algo que Ele disse para você que não tem perdão, que Ele disse para você que não tem saída. Sabe, às vezes a gente, por estar tanto tempo na igreja, por já ter vivido, experimentado coisas tão lindas com Deus, às vezes a gente vai e falha e erra, e o inimigo vem na nossa cabeça e fala: você não tem mais jeito.
Olha o quanto Deus te amava, olha tudo que Deus fez por você, e olha o que você fez em troca. Você é um perdido mesmo, não tem saída mais para você, não tem perdão. Ele nunca vai te perdoar pelo que você fez. Repreenda essa voz no poder do nome de Jesus, meu irmão. Levanta a sua cabeça e diga para Ele, fala para Ele do destino dele. Você quer tirar todas as forças dele, toda a energia dele? Diga para ele: Satanás sujo e nojento, eu já sei para onde você vai, mas eu não vou para lá com você. Você é um perdido, você é um derrotado, mas eu sou salvo e liberto pelo sangue de Jesus. Eu sou um filho amado, eu sou um filho amado. Você é um filho, uma filha amada de Deus. E o que nós precisamos fazer é amar essa cruz, é ser grato a essa cruz, é ter amor pela cruz, é valorizar a cruz, e mais do que isso, falarmos dessa cruz, pregarmos o Evangelho do Senhor, proclamarmos a mensagem da cruz. Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, aleluias. Romanos capítulo 1, desculpa, o verso 1 e 16, verso 15 e 16. Romanos capítulo 1, verso 15 e 16, olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Roma. Por isso eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês, a pregar o Evangelho da cruz. Eu não me envergonho do Evangelho da cruz, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus, depois dos gregos, dos brasileiros, dos hispanos, dos angolanos, dos europeus. A cruz é poder de Deus para salvar a vida do homem. A cruz é o maior presente, irmão. A cruz é o maior privilégio que Deus nos deu. Se você quiser se colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor e vamos orar agradecendo a Deus pela cruz, louvando a Deus pela cruz. A cruz é o maior presente que o mundo já recebeu de Deus. Essa história de que o melhor de Deus está por vir, isso é conversa, irmão. Isso é conversa de quem não lê Bíblia, porque o melhor de Deus já veio e habitou entre nós, e Ele morreu na cruz por nós. O melhor de Deus já veio e alcançou a minha e a sua vida. Nada do que Deus possa te dar, nenhum milagre que Deus possa fazer na sua vida vai substituir, vai valer mais do que o milagre da cruz. O maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma família, na vida de um homem, de uma mulher, é salvar a sua vida do pecado, é transformar a sua vida, é apresentar a Ele a cruz. Se você chegou aqui nessa manhã, talvez se sentindo pressionado pelo inimigo, preocupado porque você enterrou o pato, e Ele está dizendo que você não vai ter mais perdão, que você não tem mais direito de sonhar. O Senhor está dizendo: depois da cruz, a sua vida foi transformada. Depois da cruz não há mais separação. Depois da cruz a liberdade, a comunhão. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Não aceite o inimigo dizer nada para você. Não aceite menos que isso. Depois da cruz do Salvador, a sua história foi mudada. Todos os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Mas pela graça, salvação. Aleluia. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviver. Oh, aleluia! Ainda há esperança para a sua vida, meu irmão.
do seu pecado, independente daquilo que você tenha feito, o Senhor está dizendo: há perdão, há salvação para a sua vida. Antes da A cruz esperança para nós. estava condenado. Oh, Eu aleluia. carregava o peso do pecado. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Aleluias. Depois da cruz do Salvador, o sonho, a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Aleluias. Aleluias. Nós vamos orar aqui agora. Se tiver alguém que entrou aqui hoje se sentindo, quem sabe, o maior pecador do mundo, se talvez você entrou aqui hoje, o diabo falando na sua cabeça que não há mais perdão, que Deus não te aceita mais, que não há mais solução para a sua vida, eu quero orar por você. Você não precisa vir aqui na frente, aí mesmo no seu lugar você pode reatar o seu voto com Deus. Abra o seu coração para Ele, confesse tudo para Ele, porque Ele já sabe, meu irmão. Ele viu você enterrando o pato, Ele viu você escondendo, e não tem como nós escondermos nada do Senhor. Ele só quer que você saia desse peso espiritual, Ele só quer que você saia desse peso, desse jugo do diabo sobre a sua vida, dizendo que você não pode, dizendo que você não é digno, dizendo que você não precisa nem orar, que Deus não vai mais te ouvir. Deus está dizendo: eu ainda te ouço, eu ainda te amo, eu ainda te aceito. Você é meu filho amado. Nada do que você faça de certo ou de errado vai fazer Deus te amar mais ou menos do que Ele te ama. O amor dEle é sem medida, o amor dEle é incondicional. Nós não precisamos de condições para fazer Ele nos amar mais ou menos.
Agora, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, isso não diz a respeito do amor dele para nós, mas diz a respeito do nosso amor para com ele. Quando nós vivemos a nossa vida de forma para agradar a ele, nós estamos dizendo para ele: Senhor, eu te amo tanto que eu não vou te entristecer, eu não vou fazer nada, eu não vou ter nenhuma atitude que vai fazer o Senhor chorar. O que entristece o Senhor não é o pecado que nós cometemos. O que faz o Senhor chorar, o que sangra o coração de Deus, irmão, é ver alguém que sabe que é amado, é ver alguém que sabe que tem um Pai que o ama, que entregou a sua vida por ele na cruz, e ainda assim se sujeita a viver debaixo do poder do diabo. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Pai querido, a Tua palavra foi ministrada aqui hoje, Senhor. A Tua palavra foi ministrada, o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, e eu tenho certeza que alguém precisava ouvir essa mensagem aqui. Essa mensagem não vem para nos constranger, essa mensagem não vem para nos humilhar, mas vem para nos fazer entender o Teu amor, Senhor. Vem para nos trazer liberdade. Se houver alguém aqui nesta manhã, Senhor, que está oprimido pelo inimigo, que não tem mais força para orar, se houver alguém aqui, Senhor, que um dia se sentiu um filho amado, que um dia viveu algo tão lindo com o Senhor, e que deixou de viver, e que se esfriou na fé, porque pensa que não há mais perdão para aquilo que ele fez, para aquilo que ela fez, que essa palavra, Senhor, possa trazer renovo no seu coração, e que ele possa sair daqui, que ela possa sair daqui se sentindo o filho mais amado, a filha mais amada deste mundo. Que nós possamos sair daqui, Senhor, cientes, ó Pai, conscientes do Teu amor para conosco. Nós oramos a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados. Perdoe, Senhor, até mesmo aqueles pecados que nós escondemos, com medo de que o Senhor saiba, com medo de perdermos o privilégio de vivermos na Tua presença, com medo, Senhor, de perdermos o privilégio de sermos filhos, de estarmos na Tua casa. Perdoa-nos esses pecados. Perdoa-nos, Senhor, às vezes que nós demos mais ouvidos à voz do inimigo, Senhor, do que à Sua voz. Perdoe-nos, Senhor, e não nos deixe caminharmos de passos largos para o inferno, Senhor. Perdoe-nos, Senhor, e não nos deixe, Senhor, vivemos aquilo que não é para nós. Não nos deixe vivemos aquilo que o Senhor não preparou para nós. Que o diabo vá para lá sozinho, Senhor, e nos ajude a pregarmos o Evangelho da cruz, e resgatarmos, tirarmos, Senhor, do engano, tirarmos, Senhor, da fila do inferno, o maior número de pessoas possíveis, ó Pai, com a mensagem da cruz. Pessoas que, como nós, um dia estavam na escuridão, achando que não tinha mais jeito, que não tinha salvação, sendo enganados pelo inimigo e caminhando de passos largos para o inferno. Que nós possamos trazer essas pessoas de volta para a Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Quando Ele morreu, eu também morri. Quando Ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando Ele venceu, eu também venci. Ele subiu aos céus, eu também vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Aleluia, glória a Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Aleluia. Nós iremos agora ofertar ao Senhor nessa manhã. E eu queria ler um texto
Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, querido. A gente sabe que, infelizmente, né, quando a gente vai falar de dinheiro na igreja, é um assunto... Eles têm 3 assuntos dentro da igreja que alguns teólogos acreditam que é os assuntos mais difíceis de você falar hoje em dia, que é sobre sexualidade, sobre dinheiro e sobre pecado. Você não sabe qual dos 3 que é mais complicado, porque a gente sabe que muitas pessoas têm ensinado errado essa questão do dinheiro na igreja, muitas pessoas fizeram coisas erradas, mas não é porque as pessoas fazem coisa errada que a gente não tem o dever de ensinar a igreja corretamente sobre dinheiro, querido. A Bíblia vai falar mais de dinheiro do que do céu, sobre o inferno, então o dinheiro é algo muito espiritual. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo vai nos dizer: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas vão falar que o dinheiro é a raiz de todos os males? Não, querido, mas é o amor ao dinheiro. E essa palavra amor no original é a mesma palavra que é usado ágape. Né, a gente sabe que amor em grego tem 4 traduções e essa palavra aqui é a palavra ágape. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, querido, a gente precisa aprender a forma certa da gente lidar com o nosso dinheiro. Coloca aí, Rafa, por favor, eu coloquei um slide aqui rapidinho, né? O que a Bíblia vai nos dizer sobre o dinheiro? Será que Deus precisa, querido, do nosso dinheiro? Será que Deus fala, não, poxa, eu preciso do dinheiro do Vinícius, eu preciso do dinheiro do Elias, não, eu estou tão carente que eu preciso do dinheiro. Será que ele realmente precisa, querido? Queridos irmãos, eu sou no Brasil, a minha formação, eu sou da área da saúde. E quantas pessoas, querido, eu já tive a oportunidade de cuidar de muita gente rico e de muita gente assim, né, às vezes passando necessidade. E quando você está ali, querido, num leito de morte, muitas vezes ali você dando os cuidados com o paciente, passando uma sonda, né, cuidando ali, você vai ver, querido, que diante ali, você vai ver literalmente ali, querido, que todos nós somos iguais. Então, coloca aí, Rafa, quando a gente sabe administrar bem o nosso dinheiro, para que serve nisso? Para que Deus tem o desejo de nos prosperar, de nos abençoar? E aqui eu coloquei alguns tópicos, né, suprir nossas necessidades, querido, suprir aquilo que a gente precisa. Então tem gente que fala, gente, dinheiro ele não compra felicidade, ele não pode comprar felicidade, mas ele paga um bom médico, ele paga algumas coisas que nós precisamos. Então a segunda coisa, nós ajudar os outros. E do único sentido de Deus dar dinheiro para um cristão, se ele tem o propósito de abençoar a vida de alguém. A Bíblia vai falar que muitas pessoas não recebem porque elas não sabem pedir, que elas pensam por próprio benefício. Sabe qual que é o sentido, querido? Tem muitas pessoas que falam o seguinte, eu tenho vontade de ir em tal lugar, eu tenho vontade de Deus me prosperar, mas aí a grande questão é, por que você quer ficar rico? Eu quero ficar rico porque eu quero ostentar na cara da sociedade. Rafa, coloca uma foto aí para mim. Eu estava pensando nisso, querido, essa foto essa semana, eu chorei na hora que eu vi ela, eu vi o tanto que o mundo é hipócrita. O mundo, esses dias, o mundo inteiro parou para ir buscar 5 seres humanos que se afogaram, foram ver o Titanic, uma coisa assim, totalmente assim, é falta do que a pessoa não ter muito dinheiro, e eu estou até avisando, gente, eles falaram que já está lançada a próxima viagem para o ano que vem, se alguém quiser ir e tal. E aí, meu querido, eu vi essa foto, coloca ela, Rafa, a foto. Esse ano, querido, morreram mais de não sei quantas pessoas de refugiados, e ninguém fala. Essa foto aqui, no dia que eu vi ela, doeu meu coração. Porque a gente viu tanto que o mundo é hipócrita. O mundo parou para buscar 5 pessoas que foram no oceano fazer uma coisa que não vai edificar a vida de ninguém. Pensa, você chegar para o seu filho, nossa, é um legado muito grande. E aí, pai, o que você fez na vida? Eu fui lá e tirei uma foto do Titanic lá no fundo do mar. Literalmente, querido, você vê o que o dinheiro e o mundo parou, porque são bilionários, pessoas assim. E aí eu fiquei pensando, por que Deus tem o desejo de abençoar a vida de alguém se não for para ela ser bênção na vida de outra pessoa, pastor? Literalmente. E o que você faz mais com o dinheiro, Vinícius? Você realiza a obra de Deus. Né? O dinheiro que Deus nos dá para a gente sustentar a igreja, que ela é sustentada por quem? Por nós, instituições, né, que vai o quê? Realizar os sonhos dados por Deus. E outra coisa, nos adquirir comodidades, que também não é errado, querido. Você desfrutar daquilo que Deus te dá não é pecado. É o que eu falo, muitas pessoas falam, não, querido, o problema é quando você faz disso o centro da sua vida. É a pessoa que fala assim, o que você está fazendo na vida? Estou correndo atrás.
Que não, estou acordando de manhã e correndo atrás. Então, querido, e coloca aí, Rafa, se nós não tomarmos cuidado, querido, o dinheiro ele pode nos trazer vários problemas. A primeira coisa, o afastamento de Deus, irmãos. E aí é o primeira coisa que a Bíblia vai falar, não tem como você servir a Deus e o dinheiro. Primeira coisa, querido, que causa é isso. Quantas pessoas, querido, que você conversa aqui nesse Canadá, querido, que você fala o seguinte, não, meu irmão, foi Deus que me deu visto, eu subi no monte, eu fiz promessa, eu fui de a pé, eu fui não sei o quê. A primeira coisa que a pessoa, quando ela chega aqui, querido, no Canadá, aí ela começa a trabalhar de domingo a domingo e ela fala assim, eu não tenho tempo mais para Deus. Literalmente. E ainda mais quando o dólar está acima de 4, né? Que aí a pessoa fica louca. Eu tenho que fazer 200 horas por semana, porque eu tenho que mandar dinheiro para o Brasil e tal. E aí Deus fala assim, poxa, mas não foi a primeira coisa que causa é o afastamento de Deus. Muita preocupação. Se a nossa confiança está no dinheiro, vamos estar sempre preocupados com o que vai acontecer se não tivermos dinheiro. Deus é a fonte do nosso sustento. Foi aquilo que o pastor Walter pregou aqui aquele dia, querido. Deus é a fonte do nosso sustento. Querido, a melhor coisa que tem, querido, é você chegar num domingão, você fazer um miojo e pegar uma sardinha, e você comer aquilo na maior felicidade, mais alegre do que se você estivesse comendo uma picanha. Literalmente, querido, você chegar num domingão assim, você olhar ali, fazer um miojo com uma sardinha bem bacana, com ovinho cozido e falar, oh Deus, obrigado, e aquilo te trazer uma paz, depois você toma um cafezinho, assiste o Vasco ganhando, é bom demais a conta. E o segundo, por último, tentação, querido, o amor é a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, querido, não é pecado a gente ter dinheiro. E eu creio, querido, que Deus, Ele tem muitas pessoas que Deus, Ele quer abençoar. Mas sabe por que Ele não abençoou ainda? Porque essa pessoa não tem estrutura. Deus fala assim, rapaz, eu queria tanto dar uma companhia para esse menino, eu queria tanto abençoar, mas se ele pegar, ele vai me perder. Ele vai perder o foco. Agora tem pessoas, querido, que Deus tem prazer em abençoar. Olha a vida de José, querido. Deus abençoou José de uma tal maneira. O que José fez? Ele foi lá, trouxe a família dele, falou, esse aí eu posso abençoar. Olha a vida de Abraão, que foi um homem próspero. Olha a vida de Davi, querido. Homens que Deus pode falar, eu posso dar prosperidade para essa pessoa, que ele não vai se esquecer de mim. Ele não vai se esquecer. Então, querido, que a gente possa saber lidar com isso. Deus, Ele colocou a gente, querido, num país maravilhoso. É um país que você tem muitas oportunidades. Tanto para o bem e como para o mal. Literalmente. Se você quiser falar, eu vou crescer nesse país, Deus tem me dado oportunidade. Mas se você também quiser falar, eu não quero Deus, eu quero... Então tá, querido. Então que a gente possa saber lidar com isso, querido. Deus, Ele é a fonte de todo o nosso sustento. É o que a Bíblia diz. Eu sei viver alegre e sei viver contente em toda e qualquer situação. Isso tem que ser a nossa felicidade, querido. Sabe por quê, querido? Porque senão a gente não vai saber, a gente vai fazer oração para Deus. Pessoas têm colocado Deus na parede. Pessoas têm vindo para as igrejas hoje, essa teologia da prosperidade antibíblica, porque prosperidade não é você ter tudo, é você não sentir falta de nada. Falar, vem para Jesus que Jesus vai te dar tudo. Não, Jesus, sabe o que você vai ter tudo? Quando você acordar às 5 da manhã e trabalhar, isso aí você vai ter. Jesus nunca nos prometeu nada, Ele nos prometeu ali, ó, a cruz. Essa sim. Então que a gente possa, saber lidar. Nesse momento nós iremos ofertar e dizimar na casa do Senhor, querido. Nós estamos no meio do ano já de 2023. Talvez coisas que você colocou nessa área diante de Deus. Talvez no início do ano você falou, sabe o que você tem que falar para Deus quando vai virar um ano? Não é pedir para Deus, Deus, me ajuda, aumenta. Falar, não, Deus, faz o seguinte, eu quero esse ano poder abençoar mais missões, eu quero ser mais... Pede isso para Deus. Não simplesmente, eu quero, não. Coloca isso diante de Deus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Isso é algo muito espiritual, querido, o dinheiro, porque o dinheiro ele tira o sono das pessoas, o dinheiro é motivo de separação. Quantos casais, querido, que foram ali, que se esforçaram, não, eu só vou casar quando eu tiver a casa, e pai, então ele vai lutando, aí essa casa futuramente, infelizmente, é um motivo, pai, de uma briga, infelizmente, às vezes no cartório, no divórcio. Por quê? Porque se esqueceram de Deus e focou só no material. O maior propósito de Deus nos abençoar, querido, de nos dar provisão, é para a gente ter alegria nele, é a gente ser feliz nele, ter uma mesa farta, ter amigos ali, poder abençoar pessoas. Então eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã e colocasse isso diante do Senhor.
Falar, Senhor, eu quero ser provisão para quem não tem, Senhor. Eu quero que o dinheiro na minha vida seja uma bênção e não uma maldição. Que o dinheiro não venha me afastar de Ti, mas que o dinheiro possa ser uma ferramenta onde possa ser utilizada para abençoar a Tua obra. Senhor, nessa manhã nós colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa igreja, Senhor. Pai, nessa manhã eu quero te pedir, Pai, que o Senhor levante homens nessa manhã, Pai, aqui nesse lugar, homens e mulheres, como o Senhor levantou Josué, como o Senhor levantou, Pai, homens que nem Abraão, Davi, que foram prósperos, mas não se esqueceram do Senhor, não esqueceram da tua casa, Pai. Abençoa, Pai, jovens que estão aqui nessa manhã, que têm um desejo de estudar nesse país, Pai, que querem, Pai, uma carreira nesse país, mas que quando eles chegarem lá, Pai, que eles não venham se esquecer do Senhor, Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha suprir as necessidades, Pai, da nossa igreja, Pai, aqui, Pai, nós temos os nossos compromissos financeiros, Senhor. Nós temos, Pai, um lugar para cuidar, Pai, um lugar que hoje o Senhor nos deu, Pai, que temos aqui, Pai, estamos aqui com ar-condicionado, temos uma cozinha ali maravilhosa, Senhor, uma salinha de criança, Senhor, muito obrigado por este lugar. Então que nós possamos cumprir, Pai, com os nossos compromissos hoje, Pai. Tem uma pessoa que vai descer aqui, Pai, nesse tanque. Quantas pessoas, Pai, que muitas vezes vão batizar em locais, Pai, que, meu Deus, Senhor, em locais ali muito inóspitos, e nós temos aqui um tanque maravilhoso, Pai, que foi comprado com a Tua provisão, Senhor. Então abençoa, Pai, nos dê aquilo, Pai, que é necessário, Pai, para que a gente não venha se esquecer do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela Tua provisão, Pai. Nos ensina a administrar, Pai, aquilo que o Senhor tem nos dado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode trazer seu dízimo e a sua oferta. Aleluia. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Aleluia, graças a Deus. Dá volume nesse microfone. Você mata essas mulheres assim, varão. Meu amigo, por isso que nós estamos roucos aqui. Ele tira o nosso som, gente. Oh, Jesus. Aleluia, agora está pentecostal, meu irmão. Graças a Deus. Irmãos, antes de nós fazermos aqui o batismo, quero passar a programação da semana. No sábado nós vamos ter um house mission lá na casa da irmã Micaele, irmão Laos. Dá um sinalzinho aí, esse casal abençoado, hein? Nós vamos ter um house mission lá na casa deles e vamos ver se a gente consegue mais uma casa aí também para a gente estar reunido com os irmãos. Esses dias uma irmã conversando comigo, pastor, eu gostei demais do retiro lá, porque a gente nunca teve um momento desse ali, né? Eu conheci pessoas ali que a gente nunca conversa na igreja. Eu falei, minha irmã, qual foi o dia que você participou de um house mission com a gente? Eu nunca fui, pastor. Pois é, minha irmã, o house mission é para isso. O house mission é um culto na casa, é um momento onde a gente tem uma forma mais leve ali de cultuarmos ao Senhor. Termina ali, a gente vai tomar um cafezinho, conversar junto, bater um papo, conhecer um irmão, porque aqui termina o culto, já está morrendo de fome, desesperado para ir embora, e você acaba não tendo aquele momento de comunhão. Então participe, irmão. Quando a gente põe uma atividade para a igreja aqui, com um propósito, sabe? A gente tem algo estratégico para aquilo, e é para abençoar a sua vida, não é para atrapalhar a vida de ninguém, não. Tá bom? Então participem. Sábado às 7 horas nós vamos estar ali na casa da irmã Micaele. E se a gente conseguir mais uma casa, a gente avisa no decorrer da semana os endereços certinhos aonde vai ser. Domingo, o grande culto da família. Sexta-feira, irmãos, nós estamos tendo aqui agora uma aula de inglês, uma escola de inglês. Tá bom? Nós temos um professor muito abençoado, o cara é bom, o cara é top. E ele está mentoreando a irmã Sueli. Está lá a irmã Sueli. E o irmão Léo, cadê o irmão Léo? O irmão Léo são os nossos professores de inglês que estão dando aula aqui, e o irmão Pedro também, que está na Angola. Ele foi para lá visitar a sua família, né? Sua mãe morreu, e ele foi para lá. Então esses 3 professores estarão sendo mentoreados ali por esse professor que está nos ajudando, o irmão James,
e o negócio vai ficar top, irmão. Essa sexta-feira ali a professora já ficou emocionada, né, irmã Sueli? Rapaz, o negócio é top mesmo. Então, você que quer aprender inglês, venha. Nós vamos ter vagas limitadas aí de tempo. Vamos aí ter mais 1 ou 2 semanas aí para receber novos alunos, porque senão depois atrapalha muito, né? O cara chega lá no começo, o outro já está lá na frente, aí você vai ter que esperar mais uma turma, uns 6 meses aí, 8 meses, para começar uma nova turma, para você poder começar a aprender inglês com a gente aí. Então, é de graça, você não precisa pagar nada. A única coisa que você vai precisar fazer é comprar um livro, que você vai estudar, um material, que você compra no Amazon, acho que é 20 e poucos dólares, 30 e poucos dólares. Aí também fica difícil, né? Se nem isso você puder investir em você mesmo, entendeu? Fala, irmã Sônia. Às 7h30, 7h30 às 9h30. Toda sexta-feira a gente está aqui. Amém, irmãos? Quinta-feira, culto de oração. Irmãos, Marcos 16, capítulo 16, o verso 16, Jesus dando as últimas palavras para os seus discípulos, ele disse para eles: olha, vocês vão pelo mundo, prega o evangelho da cruz, e aqueles que crerem e forem batizados, esses serão salvos, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão ao pastor Anderson e aos obreiros da Igreja Missão. É isso que está dizendo aí, irmãos? Estes sinais seguirão aos que crerem. E quem é os que creem? Os que são batizados. Esses sinais, que sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não vai fazer mal nenhum para eles. Eles vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ser curados. Cada um de nós, você que foi salvo e remido no sangue de Jesus, foi batizado nas águas, assumiu, você que crê no poder do Senhor Jesus, você tem esse poder. Não espere, não precisa chamar, pastor, vem aqui orar que tem alguém doente aqui em casa. Meu irmão, você tem o mesmo poder que o pastor Anderson tem. O pastor Anderson não é um ser essencial aqui, excepcional na igreja não, irmão. Esse poder vai seguir a todos os que creem. Você tem poder para pôr a mão, orar, e o Senhor repreender o enfermo, o Senhor curar o enfermo, repreender os demônios, fazer milagre na vida das pessoas. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje, batizar mais uma dessas irmãs que creu, que verdadeiramente creu em Jesus, e ela nos procurou, falou: pastor, eu quero me batizar. Procurou a irmã Cláudia, falou: irmã Cláudia, eu não posso ir para o retiro, mas eu quero me batizar. Falei: não tem problema, irmã, não tem problema, nós vamos usar esse tanque abençoado aqui. E o meu desejo, irmãos, era toda ceia a gente ter aqui um batismo aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vem cá, irmã Carol. Vamos orar pela vida dessa irmã. A igreja se coloca de pé. Pode vir aqui em cima, Carol. Nós vamos orar pela vida dela, abençoando ela. E eu falei para ela, irmãos, que o discipulado, ele não é uma escola, ele não é um livro que você senta e dá aula para o aluno. Discipulado é transferência de vida. Então, é responsabilidade da igreja fazer discípulos. É responsabilidade da igreja, de cada um de nós, transferirmos a nossa vida para ela. É responsabilidade nossa, viu, irmã Dani? Transferimos aquilo que Deus fez na nossa vida para a vida dela. E eu disse para ela: tudo aquilo que você acha que já viveu de emocionante antes de conhecer Jesus, vai ficar pequeno diante daquilo que Jesus vai fazer na sua vida e do que você vai viver daqui para frente. A vida com Jesus é uma vida de emoção, é uma vida emocionante, uma vida de adrenalina, meu irmão. Você é perseguido, você apanha, as pessoas te odeiam e você tem que ir lá. E, meu irmão, esteja preparado para tudo. Jesus falou: olha, vocês não se preocupem. Eu não vim para trazer paz, eu vim para dividir. Aquele que não for capaz de deixar o pai e a mãe por amor de mim, não é digno de mim.
Então não se preocupe, se o seu amigo não ama mais você, não anda mais com você, se a sua família te olha torto porque você agora é um cristão, é um crente em Jesus, Jesus já disse que ia ser assim, viu, meu irmão? Amém? Vamos orar pela vida da nossa irmã Carol? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de apresentarmos a Ti, Senhor, de batizarmos mais uma alma, Senhor, mais uma vida que se entregou ao Senhor e que quer assumir esse compromisso, Senhor, daqui para frente. Que o Teu Espírito Santo, a partir desse momento, venha tomar a vida dela e que ela seja guiada, direcionada em tudo na sua vida pelo Teu Espírito Santo. Jesus querido, recebe ela como filha amada diante da Tua presença. Apaga, Senhor, os seus pecados, perdoa os seus pecados e transforma a vida dela, que a vida dela daqui para frente nunca mais seja a mesma. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, papai. Amém e amém. Aleluias. Vamos lá, cara. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. Eu só espero que tenha água suficiente, que os diáconos ficaram com preguiça de encher mais o tanque. Mas nós vamos fazer esse ato aqui. E que você possa, irmãos, ensinar para os seus filhos, para que quando eles chegarem ao tempo de tomar essa decisão na sua vida, eles possam tomar essa decisão. Nós não batizamos as crianças, porque esse é um mandamento para aquele que creu e entendeu e compreendeu o amor de Jesus e pode ter condições de fazer esse compromisso. Amém? Irmã Carol, você crê que Jesus morreu na cruz para te salvar? Sim. Promete ser fiel a Ele, a sua palavra, enquanto viver? Diante da sua confissão de fé, diante dessas testemunhas, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Senhor, santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo é o teu Senhor. nome, Jesus. Aleluia. Adora o Senhor, querido, nessa manhã. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Ah, Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida da Carol, Senhor. Por esse testemunho, Senhor, que ela deu aqui nessa manhã, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque um dia, Pai, o Senhor deu um grito, Pai, naquela cruz. Está consumado, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã com o coração alegre, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós iremos agora celebrar a nossa ceia. Queria convidar aqui já os nossos diáconos para se organizar aqui nessa manhã, para a gente celebrar, querido, a ceia do Senhor. Momento de mais intimidade, querido, do cristão. Nós iremos nessa manhã trazer à memória o que Cristo fez por nós no Calvário. Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu queria que você ficasse de pé, irmãos, para a gente celebrar a ceia do Senhor nessa manhã, rapidamente. Queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A partir do versículo 23,
esperar aqui os nossos diáconos, nossos irmãos que estarão servindo a ceia nessa manhã. Iremos estar orando pelo suco, pelo pão nessa manhã. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Então, querido, aqui nós iremos nessa manhã celebrar a ceia do Senhor, que foi instituída por Jesus ali na noite, né, antes dele ser traído, antes dele ser entregue. Ele falou: façam isto em memória de mim. Por que faça isto em memória de mim, querido? Porque nós temos a tendência de nos esquecer facilmente. Então, nessa manhã, nós iremos neste momento orar pelo pão, que simboliza a carne de Cristo. Jesus um dia ele disse: aquele que tem fome, né, vem a mim e eu saciarei a sua fome. Então, querido, nós temos uma fome. O ser humano, ele tem uma fome, que se ela não for saciada em Cristo, ela vai ser saciada no dinheiro, nas drogas, na prostituição, na vaidade. E somente Ele, querido, é a fonte que sacia toda a nossa fome. Nessa manhã nós iremos orar, vamos consagrar agora o pão, depois a gente vai estar orando pelo cálice. Feche os seus olhos nessa manhã. Pai, nessa manhã está aqui, Pai, este pão que simboliza o Teu corpo que foi rasgado naquela cruz, o Teu corpo que foi dilacerado naquela cruz. Senhor, nessa manhã nós consagramos este pão ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha saciar a nossa fome, Pai, nessa manhã. Que o Senhor sacie a nossa fome nessa manhã. Nós consagramos a Ti agora, meu Pai. Sacia, Pai, toda a nossa fome, Pai. A nossa fome de justiça. A nossa fome, Pai, muitas vezes, Senhor, né, que a gente quer buscar a alegria, Pai, em coisas que não são do Senhor. Sacia toda a nossa fome então, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora, nesse momento, nós iremos orar por este suco que agora simboliza o sangue de Jesus. Biologicamente, quando nós vamos estudar sobre o sangue, querido, sangue é vida. Sangue, ele traz elementos que são necessários à nossa existência, né? Traz ali, carrega o oxigênio, existe, né, algo que acontece no corpo humano. Então, sangue é vida, querido. Jesus, quando ele expirou naquela cruz, ele estava falando, sabe o que? Ele deu aquele último suspiro para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, querido. Então, nessa manhã nós iremos agora orar por este cálice que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Pai, nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, e agora queremos apresentar diante do Senhor este suco que simboliza, Senhor, o Teu sangue que foi derramado naquela cruz para nos limpar, Pai, de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados foram ali, Pai, curados, Pai, perdoados naquela cruz. Nesse momento, Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, este suco, para que nós possamos nessa manhã, Pai, mais uma vez, nos lembrar da aliança feita na cruz. Consagramos a Ti agora, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Você que está nos visitando nessa manhã,
Você que está em comunhão com Cristo, você que é de outra igreja, pode ficar à vontade para participar da ceia do Senhor. Nossos diáconos agora estarão servindo, e eu queria você que for participar da ceia, você fique em pé. Você que não for participar, você ainda que não, né, não se sente preparado, pode, né, ficar sentado para a gente ter esse momento, querido. Então pode servir e iremos adorar ao Senhor nessa manhã. Pode servir. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Aleluia, Pai. Santo Senhor Deus. Aleluia, Senhor. Pela via dolorosa, triste dia em Jerusalém, os soldados dispersavam a multidão que corria para ver aquele que levava a sua cruz. Lhe sangravam as feridas que em seu dorso recebeu. Com espinhos coroaram meu Jesus, e seu corpo cambaleava com o peso agonizante desta cruz. Pela via dolorosa caminhou o Salvador, como ovelha vem o Cristo, Rei Senhor, e foi Ele quem demonstrou o seu amor por mim, por ti. Pela via dolorosa ao Calvário, até pela via dolorosa ao Calvário, até morrer. O sangue de Jesus que limpa o teu pecar, deixou gotas pelas ruas de Jerusalém. Pela via dolorosa ao Calvário suportou, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e foi Ele quem demonstrou o seu amor por mim, por ti. Pela via dolorosa ao Calvário, Aleluia, Senhor. até morrer. Aleluia. Pegue o seu pão agora e repita nessa manhã. Pegue o seu pão e repita comigo agora. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue por mim na cruz do Calvário. Ele morreu em meu lugar. Eu é que deveria morrer por causa dos meus pecados. Mas Jesus morreu em meu lugar.
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pode participar agora do pão nesse momento. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Oh Jesus, sacia a nossa fome nessa manhã, Pai. Sacia a nossa fome nessa manhã, Senhor. O Senhor é o verdadeiro pão que nos alimenta, que nos sustenta, Pai, que nos mantém em pé nos dias maus, Pai. Nos dias de angústia, Pai, nos dias de dor. Sacia a nossa fome, Senhor. Sacia, Senhor. Oh, Jesus, nós te agradecemos nesta manhã, meu Pai. Sacia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta o seu cálice nessa manhã. Repita novamente. Esse cálice é o símbolo da aliança eterna que tenho com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com este ato eu estou renovando a aliança que tenho com Deus, selada pelo sangue do Filho e confirmada em minha mente e coração, pela ação do Espírito Santo. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Eu sou participante da mesma aliança com Deus que você. Aleluia. Participe do cálice nessa manhã, querido. Aleluia. Aleluia, Senhor. Adore ao Senhor nessa manhã, querido. Oh, Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, nessa manhã, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Que este cálice, Senhor, que simboliza o teu sangue, Senhor, venha nos purificar, Pai, de todos os nossos pecados, Senhor. Nessa manhã nós renovamos essa aliança com o Senhor, Pai, nessa manhã. Para que a gente possa, Pai, nesse mês de julho, Senhor, olhar para o Senhor, Pai, nesse mês que se inicia, nesse dia 2 de julho de 2023, Senhor. Nós estamos caminhando, Pai, da metade do ano de 2023 para o final, Pai. Quantas coisas já se passaram nesse ano de 2023, Pai. Quantas coisas nós projetamos, Senhor, e ainda não aconteceu. Ou quantas coisas nós projetamos que não era da Tua vontade. E talvez a gente está, Pai, numa crise no meio desse ano, perguntando cadê o Senhor, Pai. Mas nessa manhã que o Senhor venha renovar, Pai. Traz a memória o que o Senhor fez por nós no Calvário, Senhor. E o Teu sangue que é vida, Senhor. Que a vida do Senhor possa estar em nós, Pai. Que a vida do Senhor possa correr em nós, Senhor. Pai, que a vida do Senhor possa correr, Pai, nas nossas veias todos os dias. Quando o relógio despertar, Pai, para nós sair para trabalhar, Pai. Que a gente possa entender que a gente está saindo de casa com um propósito, não somente para ganhar dinheiro, Senhor, mas para que a gente possa ser bênção, Pai, ali no nosso local de trabalho, Pai. Nos dê força então, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, Pai. Obrigado, Pai. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui
cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, Cristo vem, e com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Adore ao Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês, e todos nós dizemos amém, amém. Está terminado em nome de Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão, em especial os nossos visitantes, amém?